Que a graça e a paz do nosso Deus venha estar com todos nós. Glória a Deus, mais um dia o Senhor tem nos concedido, tem nos dado vitória. Nós estamos aqui mais uma vez para anunciar os seus feitos, as suas boas novas a todas as nações, a todos os povos. Eu aqui quero agradecer a cada um de vocês que faz parte do meu trabalho. Que Deus venha derramar as suas ricas bênçãos sobre vocês. Também aqui, desde já quero desejar um feliz ano novo, cheio das bênçãos de Deus para cada um de vocês, meus amados inscritos, e faz parte do meu trabalho. Me chamo Dedé Muniz, anunciando a palavra de Deus. Para mim é um prazer imenso de estar com vocês. A minha alegria é imensa poder contar com cada um de vocês. Vocês que ainda não são inscritos no meu canal, inscreva, ative o sininho para toda vez que eu postar vocês receber as notificações. E também deixe o seu like, porque o seu like é muito importante. Não esqueça, faça como eu faço, e a primeira coisa que eu faço é deixar o like, para ajudar vocês a divulgar o trabalho de vocês. Eu aqui quero fazer uma leitura que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, e o verso 23 e o verso 24, que diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra de Deus aqui diz que todos pecaram, todos, e cada um necessita do perdão. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele enviou o seu Filho amado Jesus para nos resgatar do pecado, para renovar a nova aliança com Deus. Todos nós estávamos mortos espiritualmente por causa dos nossos pecados, e não havia nada que pudéssemos fazer para pagar essa dívida. Mas Deus nos amou tanto que decidiu enviar seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar e com isso pagar a nossa dívida. Isso é graça, é um favor imerecido que podemos receber simplesmente crendo em Jesus como o único meio de salvação. Entre tantos, as pessoas de hoje pensam que pode receber o favor de Deus e continuar na mesma vida que sempre tiveram. Porém, elas estão muito enganadas. Veja que a Bíblia diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta para presente, enquanto guardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2, 11 e 12. A graça de Deus precisa produzir uma mudança na vida de quem recebeu. Isso é, que o versículo acima deixa claro, muito diz que foram alcançados por sua suposta graça. Mas, se essa graça fosse a graça de Deus, produziria uma vida sensata, justa e piedosa. Porém, muitos têm usado essa suposta graça para permanecer em seus pecados. O que eles precisam é que um verdadeiro arrependimento, pois isso chega a ser uma afronta. A verdadeira graça de Deus, uma vez que somos salvos e nascemos de novo pela graça de Deus,
Ela nos capacita para que a vida de boas obras, as quais Deus preparou para nós. Efésios 2:10. Por isso seremos indesculpáveis se continuaremos a viver uma vida de pecado e mundanismo, e não a vida que Deus nos chamou para vivermos. Andar com Deus é maravilhoso, mas ninguém é capaz de ser cristão sem o poder do Espírito Santo. Por isso, se arrependa e deixe que Ele transforme de dentro para fora, porque isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus que é manifestada através de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, você não alcançará essa graça. Sem Jesus Cristo, você não encontrará o caminho verdadeiro. Sem Jesus Cristo, você não tem a vida eterna. Sem Jesus Cristo, você não pode renovar a aliança com Deus. Sem Jesus Cristo, você não se chegará a Deus. E sem Jesus Cristo, você não irá para o céu. É Jesus Cristo que faz essa religação com Deus. É Jesus Cristo que te renova. É Jesus Cristo que faz você ter comunhão com Deus. É o Senhor Jesus Cristo que transforma o homem, que liberta o homem, que prepara o homem para uma vida reta diante dele. Só Ele pode fazer isso. Porque foi Jesus Cristo que morreu naquela cruz. Foi Jesus Cristo que sofreu todas as afrontas. Foi Jesus Cristo, o Messias, o ungido, que passou tudo aquilo, passou pela morte. A morte não teve poder sobre ele, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está sentado à direita de Deus, intercedendo. Só Jesus pode nos levar à salvação. É essa graça que nós não encontraremos em outra pessoa a não ser em Jesus Cristo. Foi Ele que veio e padeceu, foi Ele que nasceu, Ele viveu, Ele morreu, mas a morte não teve poder sobre Ele. Ele teria que morrer para que eu tivesse vida, para que você tivesse vida. E vida em abundância. É só nele que nós encontramos essa graça redentora, porque todo ser humano pecaram e precisa da graça de Deus, precisa de perdão, precisa se arrepender. A primeira pregação do Senhor Jesus Cristo foi: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. E João Batista começou a pregação falando: arrependei-vos e seja batizado. Arrependei-vos. Jesus deu a continuação. Depois os apóstolos continuaram. Pedro vai falar: arrependei-vos, para que seja cancelado os vossos pecados. Paulo, lá em Atenas, ele vai fazer uma pregação. E ele vai dizer: arrependei-vos, não importa o tempo do homem, não importa o tempo da ignorância, mas Deus quer que todos se arrependam. E Pedro, lá na sua carta, ele vai dar outra continuidade, falando do arrependimento. O homem tem que ter essa certeza, o homem que tem que ter essa convicção, que ele precisa se arrepender daquilo que ele não pode fazer. O homem, ele não pode cancelar os teus pecados. O homem não morreu naquela cruz para te libertar e religar com Deus. Não, o homem não fez isso. Foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo que fez isso no teu lugar, no meu lugar. Nós precisamos nos arrepender dos nossos delitos, dos nossos maus caminhos, para nos chegar a Deus. Se chega a Deus e Ele chegará a você. Busque a Deus e você encontrará. Mas a fonte é Jesus Cristo para a nossa salvação. Não há salvação fora do Senhor Jesus Cristo, não há salvação. Não há outra fonte, não há outro caminho, não há outra vida, não há outra verdade. A verdade tem que ser o centro do Evangelho. O centro do Evangelho aponta Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o Salvador do mundo, que veio ao mundo para libertar o homem dos seus pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, amado. É só em Jesus Cristo. É só Ele que religa você com Deus. Não há outro caminho, não há outro caminho. Porque se tivesse outro caminho, Jesus não falaria, eu sou o caminho. Ele não diz, eu sou um dos caminhos. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida eterna é Ele. Então não há outro, ainda que as pessoas venham te dizer que há outra fonte, há outro profeta, há outro sei o quê, há outro ali, há outro acolá, há outro está no outro canto, pode tudo. Não, isso é falácia, isso não é verdade, porque só há um caminho que te conduz à salvação, é Jesus, e só há uma verdade, essa palavra verdadeira é Jesus, porque Ele é o Verbo e o Verbo se fez carne, é Jesus. Ele é essa verdade que nos edifica, Ele é essa verdade que nos religa com Deus. Por isso não há outra verdade. Todos pecaram e todos precisam da graça de Deus. Todos precisam de Deus. Mas para você chegar a Deus, você tem que passar pelo Jesus, porque Jesus, Ele é o caminho que te liga a Deus. Jesus, Ele é a nova aliança. Ele sendo a nova aliança, não há outra aliança fora dele. Ele é a aliança que te liga com Deus. E Ele falou, eu sou a nova aliança. Ele é a nova aliança. Se você crê nessa nova aliança, que é o Senhor Jesus, você vai ter vida eterna. Mas se você não crê, você não vai ter vida eterna, você vai ter morte eterna. Existe vida eterna e morte eterna. A vida eterna é aqueles que confessam, que aceita Deus, que conhece Jesus como Senhor e Salvador, que Ele veio e Ele morreu, Ele ressuscitou. É Ele que religa o homem com Deus. Ele é essa graça manifestadora a todos os homens. Então você vai ter vida eterna. Para nós ter vida eterna, nós temos que ter um processo. Nós temos que caminhar na direção de Deus. Nos afastarmos daquilo que não agrada a Deus. Caminhar numa direção reta. Olhar somente para Deus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que faz tudo isso. Se você estiver fazendo assim, você alcançará a vida eterna. Mas se você não o fizer, você não vai ter vida eterna, você vai ter morte eterna. Não é essa morte física, não, que todos nós iremos morrer, mas é uma morte diferente dessa morte física. Então, meu amado, todos nós precisamos de Deus. Todos nós estávamos mortos espiritualmente por causa do nosso pecado, e não havia nada que pudesse fazer para pagar essa dívida. Mas Deus nos amou tanto que decidiu enviar seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar e com isso pagar a nossa dívida. Oh, glória a Deus! Deus é maravilhoso, amado. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, Deus é bom. Nós não sendo merecedor de nada, amados, Ele deu o seu melhor. Ele deu o mais precioso que Ele tinha, o seu Filho, o seu único Filho, unigênito, para morrer, para pagar nossas dívidas que nós não poderíamos pagar. Ninguém poderia pagar, mas Ele pagou, Ele cancelou. E no último brado de vitória que Ele deu, consumado está. Quando Ele falou consumado está, Ele pagou a dívida. Que você possa refletir nesta mensagem. Eu aqui não quero afrontar religião nenhuma, até porque eu não prego religião, eu prego um Deus vivo que nos ama de uma tal maneira que não tem explicação.
Um Deus vivo que me ama e te ama. Um Deus vivo que quer o melhor de mim e Ele quer o melhor de ti. Um Deus vivo que nos deixou essa palavra revelada para que o homem pudesse alcançar o conhecimento, o pleno conhecimento, o que é ter vida eterna. Como nós podemos alcançar a vida eterna? E Jesus, Ele é essa fonte. O próprio Deus nos falou. Então, meu amado, que você venha ter esse conhecimento, que você venha ouvir esta mensagem. Deixa Deus falar no teu coração, porque Ele é Deus que ainda fala, e Ele sempre falará. Então busque a Deus, que você encontrará. Aqui fica a minha gratidão a Deus em primeiro lugar e a cada um de vocês que vão ouvir essa mensagem. Que Deus vos abençoe, que a graça de Deus venha estar presente sempre na vida de vocês. Aqui fica a minha saudação daqui do Brasil a todos vocês, não só das nossas nações, mas de todas as nações que faz parte do meu trabalho. Que Deus venha ter misericórdia de cada um de nós. Amém, amém, amém. Deus seja louvado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia.